Muito bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a mola de secção aberta. Essa mola ela é utilizada para abertura de espaço. A mola de secção aberta, como já foi dito, é utilizada em tratamentos ortodônticos quando o profissional ele necessita de abertura de espaço para colocar um dente em posição, quer esse dente esteja por lingual, por vestibular ou mesmo um dente retido. Então ele vai colocar esta mola de uma forma que esse espaço ele se abra para que o dente então possa ser colocado em posição. Vocês vão ver que o comprimento da mola ela sempre é maior do que o espaço. Veja aqui um pequeno espaço e a mola ela tem esse comprimento aqui, mais ou menos de um dente a mais. Então o seu comprimento deve ser maior que o espaço existente para que a mesma, quando introduzida dentro do fio, possa então fazer um movimento de compressão. Então aqui nós temos a mola de secção aberta. A que a gente mais utiliza é a mola de níquel titânio, de nitinol, porque ela tem memória. Então aqui nós temos uma figura mostrando esse tubo onde contém as molas com as suas especificações. Aqui as molas e aqui uma visão mais próxima da mola de secção aberta. Nós temos dois tipos de molas de secção aberta. Nós temos aquela mola em que ela é feita de níquel cromo e temos a de nitinol, que é níquel titânio. A mais utilizada é a de níquel titânio, porque ela tem uma durabilidade maior. Aqui nós vemos o alicate para a confecção dos fios de amarrilho. Nós temos aqui o fio de amarrilho 0,20, o fio que vai ser colocado nos brackets, onde está presa aqui a mola. A gente coloca esse fio de amarrilho porque quando é colocada a mola, ela vai fazer muita pressão. E se a gente colocar só a borrachinha, ela pode se soltar. Aqui nós temos o arco. Geralmente é um fio 0,16 ou 0,18, de preferência de níquel cromo, por ser mais duro. E a mola então é introduzida dentro do arco. Veja aqui o alicate, o fio de amarrilho, aqui uma imagem maior, mostrando aqui as especificações do fio de amarrilho. Aqui é um gabarito, mostrando então a mola de secção aberta. Claro que não é uma mola utilizada em odontologia, é mais para estudo, de uma forma didática. Vejam que ela tem um comprimento maior do que o espaço. Então ela é introduzida aqui por pressão e nós vamos ter aqui uma força que vai forçar esse dente para mesial e esse aqui para distal, abrindo então um espaço. Então nós temos aqui a mola de compressão. Desse outro lado, nós temos a mola de secção fechada, que é o contrário dessa aqui. Se a mola de secção aberta ela tem que ser maior do que o espaço, a mola de secção fechada ela é menor que o espaço. Então ela é presa aqui, geralmente no molar ou em algum mini implante, é colocada aqui neste dente, no canino, geralmente, e esse dente então é forçado para a distal, por tração. Geralmente
esta mola de secção fechada, ela é utilizada mais para retração de bateria anterior. Então nós temos aqui alguns modelos para mostrar a ação da mola de secção aberta. Vejam que o seu comprimento tem que ser maior que o espaço. Aqui, veja que ela abriu um espaço já para o dente entrar em posição. É colocado aqui um elastique corrente. E o elastique corrente, vejam que ele é colocado com a mola em posição. Por quê? Porque esse elastique ele está forçando o central e o canino, e a gente tem que manter essa mola para manter então o espaço, porque senão vai fechar o espaço. Então essa mola ela permanece, enquanto que o elastique vai forçando o dente para a vestibular. Veja aqui essa imagem em maior aumento, o elastique corrente presa aqui nos dentes vizinhos do que vai ser vestibularizado, e a mola que vai abrir o espaço e vai ser mantida em posição para que o dente possa então vestibularizar. Então nós temos aqui um primeiro caso clínico. Vejam que a mola ela vai ser colocada quando a gente alinhar e nivelar os dentes. Alinhado e nivelado os dentes, a gente então coloca a mola de secção aberta. Veja aqui o 22, como ele está lingualizado, aqui o lado direito, aqui o lado esquerdo. Veja aqui uma imagem maior, o dente aqui por lingual, aqui por oclusal, a posição do dente, e aqui já a mola de secção aberta, forçando aqui o central e o canino para abrir o espaço para que o 22 entre em posição. Então veja aqui uma força aqui para mesial e uma para distal. Quando a gente já obter um espaço, a gente pode remover a mola. Aqui no caso não precisou a gente forçar com o elastique. Veja aqui. Então não precisou o uso do elastique corrente. Então a gente já entra com o fio de nitinol, que já vai buscar o dente e vai trazer esse dente para a vestibular, como está aqui no caso. Veja aqui uma imagem, uma vista lateral, e aqui por oclusal o dente já em posição. Aqui o caso sendo praticamente encerrado. Aqui o caso já encerrado. Veja o dente em posição. Aqui uma vista inferior da arcária inferior, com 3x3. Aqui o lado direito, lado esquerdo, vista anterior, vista oclusal superior. E aqui está o 22, que foi vestibularizado. Aqui já com a contenção, placa de Hawley, superior, e 3x3 inferior. Antes e depois. Este caso aqui, essa moça tinha um dente bastante apinhado, uma atresia de maxila. Veja que a maxila é bem atrésica. Então houve a necessidade de se colocar, primeiramente, um expansor, um disjuntor de Haas, para primeiro fazer com que esse arco fique mais aberto, até abrindo alguns espaços, que vai facilitar então o nosso tratamento. Aqui está o disjuntor de Haas. Veja aqui o parafuso expansor, tem uma setinha amarela que indica que a chave vai ter que ser tracionada para trás. Ela é introduzida aqui nesse forame, nesse orifício, e é movimentada em direção posterior. À medida que vai abrindo, esse parafuso vai fazendo a expansão, aqui no meio vai abrindo o espaço que vai, aqui, essas duas placas de resina vão forçando aqui a maxila
ou as maxilas, abrindo então a sutura palatina mediana. Aqui o disjuntor em posição, foi cimentado. Veja aqui, já houve o descruzamento de mordida, abrindo aqui alguns espaços. O arco já com uma conformidade melhor. E aqui é colocado no parafuso uma resina para que o parafuso não volte. Antes da expansão, vejam que o arco está atrésico e aqui pós-expansão, um arco já uma forma mais parabólica. Depois de alinhado e nivelado os dentes, é colocada então a mola de secção aberta aqui no 22, para que a gente possa trazer esse dente para a vestibular. Veja aqui, uma vista anterior, aqui por oclusal, veja aqui o incisivo lateral, sendo então vestibularizado, porque o espaço já existe aqui para que ele possa vestibularizar. Veja que a gente sempre mantém a mola quando a gente utiliza aqui o alastique corrente. Aqui já numa fase de alinhamento, o dente já está em posição. Veja aqui por oclusal, olha aqui o 22 em posição. E aqui já com a contenção superior, que é a placa de Hawley, e aqui o 3x3, que é a contenção inferior. Antes do tratamento e pós-tratamento. Então aqui está. Vejam que não dá nem para ver aqui o lateral, e aqui está o lateral em sua posição. Este outro caso é um caso bem interessante, porque nós colocamos um dente em posição, que estava por lingual, e o outro, do lado oposto, ficou totalmente sem espaço. Aí ficou a dúvida, será que extrai? Será que não extrai? Mas a gente fez sem extração nesse caso. Foi colocado aqui um disjuntor de Haas modificado, porque ele tem bandas nos molares descidos e na parte anterior ele é colado. Veja que ele é colado, não é bandado. Então primeiro nós tivemos que abrir o arco superior, que estava bastante atrésico. Então veja aqui a abertura, bem grande. Veja que o arco abriu bastante, dando aqui um espaçozinho para o dente. Veja aqui uma vista anterior, formou aqui um diastema, porque abriu sutura palatina mediana. Uma vista lateral, direita e aqui esquerda. Feito o alinhamento e o nivelamento, então nós fizemos então primeiro aqui a abertura do lado esquerdo, no dente 22. Vejam que o dente 22, ele estava bem lingualizado, o 12 demais até. Veja que abertura grande, e aqui ele já foi então posicionado para a vestibular com o fio de nitinol. Olha aqui. Veja aqui ele sendo vestibularizado. E olha aqui o 12, que está aqui bem lingualizado, sem espaço nenhum. Mas quando esse dente aqui, o 22, entrou, então sobrou um espaçozinho aqui. Então a gente forçou esse central e o canino, com uma mola de secção aberta. Fizemos aqui um stripping nesses dentes, para que o lateral pudesse entrar depois. Veja que a mola de secção aberta, aqui, forçando, aqui já abrindo um pequeno espaço, lado esquerdo.
Aqui uma vista mais próxima. Vejam que a mola continua. A gente foi fazendo aqui um stripping para que o dente pudesse entrar. Vejam o espaço como já abriu bastante. Veja aqui. Foi feito um pequeno desgaste nas proximais do lateral. Veja que o dente está entrando em posição. Aqui mais ainda, olha que o espaço aumentou bastante. E o elastique colocado junto com a mola de secção aberta. Veja aqui o lado direito, mostrando uma vista melhor. Olha aqui, já colocado o nitinol para vestibular esse lateral. E o lateral entrando em posição. Veja que ele entrou. E numa vista oclusal, vejam que não houve a necessidade de fazer nenhuma extração nesse caso. Aqui já com a parede de contenção, placa de Hawley. Veja aqui a placa de Hawley no modelo. Aqui uma vista oclusal. E aqui uma vista inferior, mostrando aqui o 3x3. Aqui antes, depois, antes, depois, e aqui também antes e depois do tratamento. Este outro caso é de uma senhora que tinha aqui um lateral bastante lingualizado e ela, no sorrir, ela ficava chateada porque não tinha assim, um sorriso muito estético. Então a gente alinhou os dentes primeiro e, alinhado, a gente entrou com a mola de secção aberta posteriormente. Veja aqui uma radiografia panorâmica, mostrando aqui o lateral lingualizado. O modelo de estudo, veja aqui o lateral, veja aqui o inferior com um pequeno apinhamento, o superior também. Por isso a gente alinhou primeiro as duas arcadas. E aqui, já com a mola de secção aberta, já tinha aqui um espaço razoável. Então, a mola, forçando e abrindo esse espaço, foi colocado o elastique para vestibularizar, então, o dente 22. Uma vista mais próxima, por oclusal. Aqui a mesma coisa. E aqui, vejam, uma vista por oclusal, mostrando então que o dente está na sua devida posição. Aqui, vocês estão vendo o inicial. Veja aqui o final do tratamento. Aqui a placa de Hawley. Veja aqui, esse dente é que foi posicionado na sua devida posição. Aqui a placa de Hawley superior. Aqui nós temos a vista do lado direito, do lado esquerdo. Posteriormente foi colocada uma placa de bruxismo pelo desgaste aqui das incisais dos dentes. Aqui foi colocado uma mola de secção aberta para recuperação de espaço para se fazer um implante, para ser implantado aí o dente 22. Veja aqui na radiografia, nós temos aqui o incisivo central, o dente 21, o 22 ausente e aqui o 23. Aqui está o canino. Então aqui foi colocado então o aparelho. Aqui é o dente canino. Uma vista do lado direito, do lado esquerdo, mostrando que o canino está no local do lateral. Primeiramente, foi feito o alinhamento. Depois foi colocado aqui um fio 0,16 junto com a mola. Essa mola sempre maior que o espaço, para que ela seja forçada aqui
no meio para que esses dentes possam se afastar. Vejo que já tem um espaço aqui para a gente tracionar o canino. Aqui nós temos um elastique corrente, que foi colocado aqui de canino a molar. Então foi feito então aqui uma retração do canino. Aqui foi feito um conjugado para não fechar o espaço. Para que a paciente não ficasse com esse espaço grande aí, foi colocado aqui um provisório. Então eu fiz um provisório com dente de estoque, colei aqui um bracket, primeiramente, e na hora que eu coloquei aqui o dente, eu achei melhor colocar uma fita de banda de incisivo lateral e soldar o bracket aqui, para que ele ficasse mais firme. Então veja aqui o espaço antes e aqui o espaço com a colocação do provisório. A paciente foi submetida então à cirurgia de implante e o profissional que fez a cirurgia já colocou aqui um outro provisório sobre o implante. Vejam então aqui do lado direito, lado esquerdo, já com o provisório encaixado aqui na cirurgia de implante. Aqui nós temos o final do tratamento, aqui a placa de contenção. Veja que eu fiz aqui iniciei aqui um clareamento superior, depois eu fiz o inferior também. Aqui uma vista oclusal, lado direito, lado esquerdo. Aqui o final do tratamento. Veja aqui placa de Hawley superior. Aqui está o implante. No início do tratamento, veja aqui o canino, que depois foi distalizado, foi feita uma retração, o espaço que foi obtido para a confecção do implante. E aqui o final do tratamento, o dente já implantado e aqui a finalização. E com isso nós encerramos então a mola de secção aberta.